Boa noite, Kleber, boa noite a todos, né? Os colegas que estão presentes aí, os demais que eu não conheço ainda, mas também é um prazer estar com vocês aí. Primeiramente, agradeço ao Kleber a confiança, né, de depositada em mim, em trazer essa breve palestra para vocês, né, sobre esse tema, né, certificação, que é um tema muito importante, né, na área X, né, na área que é o central aqui da semana, né, da SIGA Conform. Então, a gente terá breves momentos aí para conversar sobre a importância da certificação, né, na mitigação dos riscos de explosão na atividade com substâncias, né, combustíveis e inflamáveis. Né. Então, espero que nesses breves momentos, né, poder passar um pouco do que eu tenho vivido nesses últimos anos, né, no CEPEL, na parte de certificação, né, de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, né, e um pouco da minha experiência, né, no âmbito geral, né, na minha atividade profissional como um todo. E no final a gente vai ter um breve momento para alguns debates, algumas perguntas e respostas. Então, está aqui Apareceu aí, Kleber? Apareceu. Então, aqui está aí a logomarca da SIGA Conform, né? E expande na tela. Vou colocar aqui na tela agora, isso. Aí, Jorge. E está aqui nosso tema do webinar, né, a importância, né, da manutenção do processo de certificação para mitigação do risco de explosão. A importância crucial, que a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação. Mas, antes de tudo, né, eu gostaria de ir na gênese, né, da certificação, né, no Brasil, né, e dos países como um todo. Né, entendeu? Qual a importância da certificação, como ela está inserida, em que contexto ela está inserida, como ela surgiu aqui no Brasil, né, não só para atmosferas explosivas, né, mas como um programa de âmbito nacional que veio a garantir, né, a adequação dos produtos, dos processos, dos sistemas, das pessoas, né, que estão na cadeia produtiva, né, do nosso país. Então, a gente não poderia começar a falar de certificação sem falar dessas três letrinhas, TIB. O que vem a ser TIB? TIB é Tecnologia Industrial Básica, né? Ou seja, todo país, né, que quer se consolidar, né, como uma nação produtiva, que tenha condições de comercializar seus produtos, processos, serviços, né, com outros países, ele tem que ter essa infraestrutura, né, na sua indústria, na sua base. Né. Sem TIB, um país não consegue se relacionar comercialmente com outro país, né, não consegue colocar seu produto à venda, seus serviços à venda, entendeu? Porque ele não tem essa tecnologia industrial básica como fundamento, né, das suas atividades. E, por definição, o que vem a ser TIB? Então, está aqui a definição de TIB, né? É um conjunto de funções, né, tecnológicas que dão suporte a diversos setores da economia que compreendem, em sua essência, áreas de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade. Né? Então, estão aqui diversos, né, fatores, né, que dão suporte a TIB. Então, uma economia, né, que não tem garantia do que ela mede, né, dos seus sistemas metrológicos, né, como é que ela vai comercializar com outros países, commodities, né? Como é que eu vou comercializar soja com um país se a minha medição do meu país não é rastreável ao Sistema Internacional de Unidades, né? Como é que eu vou garantir que a minha tonelada aqui, que eu consigo medir aqui, vai ser igual à tonelada que é medida no país que está comprando meus insumos, né? Como é que eu vou conseguir comercializar, me relacionar com um país se eu não tenho um sistema de normalização? Ou o meu próprio, né? Ou eu aceito, né, normas de outros países, né, e harmonizo, né, na minha economia. Né? Como é que eu vou conseguir me relacionar com outro país se eu não tenho um programa de avaliação da conformidade? Se eu não consigo avaliar a conformidade dos meus produtos, né? Seja conformidade com certificação, por etiquetagem, com ensaios metrológicos, né? Então, são todos fundamentos que um país tem que ter para ele conseguir se relacionar com outro país, né, em forma de vender seus produtos e comprar seus produtos. Né? A cadeia de importação, exportação, relações tecnológicas e comerciais, elas estão fundamentadas na TIB, na Tecnologia Industrial Básica. No Brasil, a TIB
ela surgiu, né, mais fortemente na década de 80, né, quando houve o fortalecimento do Parque Industrial Nacional, né, então surgiu os conceitos de TIB. O Brasil ele formalizou, né, esses fundamentos na indústria nacional, né, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 1995, né, recomendou que todos os países, né, ou seja, adotassem os fundamentos da TIB, né, nas suas indústrias, né, nas suas atividades comerciais e econômicas. Né. Para quê? Para que se conseguisse se relacionar, né, conseguir ter quebrar as barreiras, né, técnicas, né. Entendeu? Se o que eu meço aqui é o mesmo que um outro país mede, tá? Todos nós estamos rastreados ao sistema internacional de medidas, né? Então é mais fácil nós falarmos a mesma língua em termos de medição. Se as normas que eu utilizo aqui no meu parque industrial é aceita e reconhecida por outros países, a comunicação fica mais fácil. Se a maneira que eu avalio a conformidade aqui, seja por inspeção, por certificação, por etiquetagem ou por quaisquer outros meios, né, é aceito por outros países, fica mais fácil a gente fazer a troca de produtos, né, a compra de produtos e venda de produtos. Então, como a TIB ela opera nesse sistema? Então, vendo aqui esse pequeno fluxo aqui, a sociedade, né, ela gera suas necessidades. Então, com isso, vem aqui para a ciência, para a academia, né, seja os centros de pesquisa, as universidades, né, eles vão criar soluções, né, tecnológicas que advêm da sociedade. Né. Então, uma vez criada essa solução tecnológica, existe a geração da tecnologia, ou seja, os fabricantes eles tendem a ver aquilo como uma oportunidade de negócio e gerar aquela solução para a necessidade que a sociedade tem. Então, aí que entra a TIB. A TIB tem a função de consolidar a tecnologia, né, e disponibilizar essa tecnologia para utilização pelo mercado. Então, como ela consolida essa tecnologia? Através de ensaios, através de testes, inspeções, avaliações da conformidade, certificação, etiquetagem, ou quaisquer outros meios de avaliação, né, que veja garantir que essa tecnologia é a tecnologia segura, viável, ela tem eficiência ou energética, né, ou outro tipo de eficiência em seus resultados, e disponibiliza essa tecnologia para o mercado. Então, o mercado utiliza essa tecnologia, né, até que surgem novas demandas e, novamente, volta para a ciência, que vai ver a solução para essa nova demanda, que o fabricante ele gera essa tecnologia, ele produz em larga escala, e a TIB está sempre verificando, ou seja, avaliando a conformidade dessas soluções. Então, este é a grande importância, né, da TIB nos processos tecnológicos de um país. E quais são os objetivos da TIB? Né? Ou seja, clareza coletiva e regras comuns claras. Ou seja, um país tem que ter um sistema, né, de normalização e regulamentação técnica. Né? Então, nós temos aqui no Brasil a ABNT, né, como responsável, né, por normalizar, né? E temos o Inmetro como um dos reguladores, né? Ele cria regulamentos técnicos. Né? Então, o Inmetro ele cria regulamentos técnicos para avaliação da conformidade de diversas áreas. Né? Atmosferas explosivas, por exemplo, ela é suportada pela portaria 179 atualmente, né, que é um regulamento técnico. Ou seja, os produtos, né, para atmosferas explosivas, né, ele tem que seguir, né, uma regulamentação técnica, a portaria 179, que no seu item 2.1 elenca uma série de normas, né, que os equipamentos, né, têm que atender. Né? 60791, se for o equipamento à prova de explosão, 60797, né, se for um equipamento de segurança aumentada, né, 60795, se for um imerso em areia, e assim vai pelas 30 e poucas normas que ele consta. Né? Então, ou seja, um país tem que ter regras claras, normas e regulamentos. Né? Ou seja, tem que dar confiança metrológica, né, para os seus processos. Para isso tem o Inmetro lá, que é o guardião das unidades de base do Sistema Métrico Nacional, ele é rastreável, né, ao BIPM, né, Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que fica na França, que compara com outras nações,
E o Inmetro, ele dissemina essa metrologia, né, essa confiança metrológica para a rede brasileira de calibração. São diversos laboratórios acreditados por essas redes do Inmetro que disseminam, né, essa garantia metrológica, né, para diversas entidades, né, para as fábricas, centros de pesquisas, né, indústrias farmacêuticas, né, e uma série de atividades econômicas. E temos também a garantia da qualidade, né? Ou seja, a avaliação da conformidade. É a garantia de que foi entregue o que foi acordado. Ou seja, a avaliação da conformidade, ela faz o nosso papel enquanto cliente, né? Quando a gente contrata um serviço, né? Seja com qualquer profissional que seja, a gente quer ver se o profissional nos entregou aquilo que nós especificamos e pagamos por aquilo, né? Se está bem feito, se o prazo foi correto, se o preço acordado foi justo, né? Se o produto é de boa qualidade, é durável. Então, a gente está sempre avaliando a conformidade nas transações comerciais que nós fazemos, né? Porém, a TIB, ela faz isso de maneira macro, né? Nos grandes programas, né? Então, sempre avaliando a conformidade. Então, um dos objetivos, né, da portaria 179 é estabelecer, né, requisitos, né, para avaliação da conformidade para os equipamentos elétricos e eletrônicos que serão instalados em atmosferas explosivas. Então, a certificação está calçada por um arcabouço, né, de documentos, né, um arcabouço tecnológico que está inserido na TIB. Entendeu? Então, o que é avaliar a conformidade? Em demonstração de que requisitos especificados relacionados a um produto, processo, sistema, pessoa, organismo são atendidos. Essa é a definição da ISO, né, IEC 17000, né, de 2005. Né. Então, avaliar a conformidade é demonstrar, né, que produto, processo, sistemas e pessoas, né, atendem requisitos especificados. Aonde? Em normas, em regulamentos, né, em relações contratuais, né, baseados em documentos formais. E a avaliação de conformidade é um processo sistemático, né? Por exemplo, você pode avaliar a conformidade através de certificação, que é o caso das atmosferas explosivas, né? A portaria 179, ela estabelece 3 modelos de certificação, que a gente vai ver mais à frente. Ou você pode estabelecer a avaliação da conformidade por um processo de etiquetagem, né, que é uma avaliação de conformidade, porém não segue todos os requisitos de uma certificação, tá? Porém também é uma avaliação da conformidade, né? Ou você pode avaliar a conformidade por inspeção, né, como quem tem carro aí, tem GNV, né, anualmente ele tem que levar o carro dele lá para uma verificação, né, como é que estão as condições daquele sistema, né, de GNV, tem lá as empresas de inspeção, ela vai avaliar a conformidade daquela instalação, se está adequada, se atende todos os requisitos de segurança, né, se mesmo com o tempo, né, ela não está se deteriorando, se não tem algo que precisa ser atualizado ou consertado, ver o carro como um todo, né, com aquela nova adaptação. Então, a inspeção também é uma avaliação da conformidade. Existem diversas ferramentas, né, para você avaliar a conformidade. Baseado num conjunto de requisitos, né? Ou seja, você não pode avaliar a conformidade por requisitos subjetivos, né? Tem que ser requisitos claros, né, entre o avaliado e o avaliador, né? Vocês têm que saber o que vão avaliar, né, para você estar preparado, né, você se adequar àqueles requisitos, né? Por exemplo, a portaria 179, ela estabelece os requisitos, né, para avaliação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, né? A regra é clara ali, entendeu? Algumas pessoas, né, tentam fazer interpretações, às vezes, equivocadas, né, então, por isso que é importante os fóruns de discussão, né, para você sempre um consenso, né, do que aqueles requisitos realmente querem expressar, né. Não tem que estar baseado em requisito. E é aplicado a um objeto, sendo que esse objeto pode ser um produto, um processo, um sistema, uma pessoa ou organismo. Então, existe organismo de certificação de produtos, né, organismo de certificação de pessoas, organismo de certificação de sistemas, né? Existem diversos organismos que certificam e avaliam a conformidade, né, de produtos diferentes, correto? Então, essa aqui é a função da TIB.
E quais são os organismos, né, de avaliação da conformidade que a gente tem no nosso sistema brasileiro, né, atualmente, né? Tem um organismo de certificação, de verificação de inventário de EE. Que é isso? São gases de efeito estufa, né? Existe um organismo que verifica a conformidade das indústrias, né? A quantidade de gases de efeito estufa que elas estão emitindo, né? E como está fazendo esse balanço, né? Como ela emite tanto de gás de efeito estufa que ela tem que comprar créditos, né? Para compensar aqueles gases que ela está emitindo, né? Crédito de carbono, por isso que é um crédito de carbono. Tem um outro organismo de avaliação de conformidade também, que são os provedores de MR. O que é esse MR? Material de referência. Ou seja, existem organizações que estão destinadas a produzir soluções de referência, materiais de referência. Para quê? Para que possam ser utilizados em comparação, né, com outras referências que estão sendo fabricadas por uma indústria. Então, você quer fabricar soluções para calibrar condutímetros, tem que ter uma solução padrão. Então, quando você vai comprar essa solução padrão? Um provedor de material de referência. Você quer utilizar um bloco cerâmico, né? Então você quer fazer calibração por comparação. Então você vai no provedor de material de referência e compra esse bloco. Outros materiais afins. Existem provedores de ensaios de proficiência, ou seja, são organizações, organismos que têm a função de avaliar a conformidade de programas de comparação, de ensaios de proficiência, né, de comparações interlaboratoriais. Então, o laboratório, embora ele tenha rastreabilidade, né, ao sistema internacional de medidas, quando acreditado, é obrigatório, ele tem que participar de programas de comparação para ver se a sua metodologia está correta, está consonante com outros laboratórios, né, congêneres, né, para ver se não tem desvio, né, se não tem algum erro sistemático, ou no processo, ou no sistema de medição, ou no sistema de geração de alguma grandeza. Então, tem que estar sempre se comparando a outros laboratórios. E existem provedores de ensaios de proficiência. Ou seja, ele pega um artefato e gira em diversos laboratórios para medir aquele artefato. Depois, ele faz uma estatística de como foi a medição de cada laboratório e o desvio entre eles. Existe organismo de certificação de produto, né, como é o nosso caso, organismo de inspeção, como é o do gás que eu falei, né, existe o gás de GNV, e os laboratórios de ensaios, né, dos mais diversos, né. Então, esses todos são organismos de avaliação da conformidade. Trazendo para o nosso mundo, né, nosso mundo RX, a certificação RX ela faz uso de laboratórios de ensaios, né, e organismos de certificação. Esses são os dois agentes, né, avaliadores da conformidade utilizados, né, durante um processo de certificação do equipamento EX. Então, o organismo avalia o projeto, né, contrata o laboratório de ensaio, manda o resultado para o organismo e por aí vai desenvolve uma série de atividades que a gente vai ver por menor nos próximos slides. Então, essa é a infraestrutura de TIB que um país tem que ter. Por que eu fiz questão de gastar esses minutos iniciais falando sobre a TIB? Porque alguns anos atrás eu trabalhei na parte de educação, né, com o Kleber, que trabalhou comigo, o Nicolas, que aqui está também, e muitas das vezes, né, lá os alunos, né, os participantes, perguntavam qual a necessidade da certificação se o laboratório quem conduziu o ensaio. Tem um laboratório que faz o ensaio, se ele já ensaia, ele pode dizer se o produto atende ou não tem necessidade de ter um organismo de certificação. É mais uma etapa burocrática no sistema, é mais uma impedância, né, como diz a gente que é de elétrica, né, mais uma impedância no circuito, né, mais uma barreira, outros iam mais fundo, mais uma maneira de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do fabricante, né, de tirar dinheiro do importador, do representante. Mas não, a certificação ela está na infraestrutura da TIB, de tecnologia industrial básica de um país. É uma das ferramentas de avaliação da conformidade. E certificar nada mais é que avaliar a conformidade de um produto, um processo ou serviço. Entendeu? Estão me ouvindo bem aí? Estão ouvindo, Kleber? Sim. É que eu tive um barulho estranho aqui. Eu tive que desativar aqui um áudio aqui. Tá. Então,
Dito isso, né, ou seja, falando aí da importância da certificação, de onde ela está inserida, né, que certificação não é menos mais uma impedância, né, aleatória, não é mais um processo burocrático sem propósito, não é mais uma maneira de você tirar um dinheiro, né, além do ensaio, né, do fabricante, do importador, do representante, né, e que a gente vai agora falar especificamente da importância da certificação, né, principalmente no nosso foco aqui, que são os equipamentos, né, para atmosferas explosivas. Então, o Inmetro, né, recentemente publicou a portaria 282, né, de 26 de agosto de 2020, bem recente. Essa portaria, ela veio atender a um decreto, né, governamental número 10.178, né, de 18 de dezembro de 2019. Esse decreto, ele estabeleceu, né, que o Inmetro teria que avaliar, né, o nível, né, dos riscos nas atividades econômicas, né, no Brasil. Então, de acordo com o nível de risco, né, a atividade econômica está sujeita à certificação compulsória, está sujeita a uma etiquetagem, né, que, como falei, uma avaliação da conformidade com requisitos, né, não tão contundentes quanto a certificação, ou o fabricante ele tem apenas um compromisso, né, de produzir o produto dele, né, de acordo com os determinadas normas, né, de referência. Então, os níveis de risco são de nível 1, nível 2 e nível 3. Se for nível 1, o fabricante não é obrigado a solicitar uma certificação compulsória ou etiquetagem compulsória. Ele pode simplesmente fabricar os seus produtos, né, de acordo, né, com a norma de referência. Por exemplo, até bem pouco tempo, bem recentemente, né, os reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes, né, eles eram certificados em função de segurança e desempenho. Se você, que ainda tem uma luminária, né, em casa, né, com lâmpada fluorescente, né, tubular, né, ao comprar um reator eletrônico, um elemento de partida, ele tinha que ser obrigatoriamente certificado, né, com requisitos de segurança e desempenho, de acordo com a portaria 267 de 2009. Porém, o Inmetro acabou com essa compulsoriedade dessa certificação. Ou seja, o fabricante não é mais obrigado a certificar os reatores para segurança e desempenho. Porém, ele recomenda que o fabricante use as normas 14, né, 417 e 18 em função de segurança e desempenho. Porém, ele não obriga a nada, não tem fiscalização, não tem etiquetagem, não tem certificação. Por quê? Simplesmente ele desconfigurou a compulsoriedade dessa certificação desse programa, né? E ele caiu com nível 1, porque devido ao baixo índice de procura, né? Porque as residências e comércios estão migrando para lá para as alégias, não tem por que você manter, né, a compulsoriedade de certificação de reatores eletrônicos, né? Por exemplo, o isqueiro também foi para nível 1, ou seja, o fabricante tem que seguir determinadas normas, porém não é obrigado, ninguém vai fiscalizar isso. Agora, se é o nível 2, aí o Inmetro já tem regulamento para isso. Por exemplo, transformador de distribuição, né, de rede aérea, né, ele é etiquetagem compulsória. Embora não seja certificação, os fabricantes têm que compulsoriamente aderir ao programa de etiquetagem compulsória, o PBR, né, do Procel, para conseguir ter os seus produtos relacionados no site do Inmetro, para que as concessionárias procurem aquele transformador com aquela faixa de potência, aquela classe de tensão, para ele conseguir comercializar e atender determinadas curvas de eficiência energética, senão ele não pode comercializar esse produto. Não é certificação, mas é uma etiquetagem, tem alguns ritos a serem seguidos. E equipamentos elétricos para atmosferas explosivas manteve-se em nível 3, ou seja, foi considerado que ele tem oferece um grande risco, né, para as plantas, pessoas, patrimônio e meio ambiente. Então, foi mantido a certificação compulsória para os equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Então, ou seja, segue-se o rito da portaria 179. Ou seja, não mudou nada. Então, o que era antes, né, da portaria 282 do Inmetro, continua agora, né, até que a portaria 179 ela venha a ser revisada. A gente espera que seja em breve. Entendeu? Então, ou seja, as atividades econômicas, né, elas são reguladas pelo Estado, né,
Estado do Brasil, de acordo com o nível de risco, né, que aquelas atividades oferecem para a sociedade. Atualmente, nível 1, nível 2 ou nível 3. E o nosso caso em particular aqui, os equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, né, manteve-se no nível 3, né, de risco, ou seja, o nível mais alto de risco, né, como era de se esperar, né, devido ao grande potencial, né, de sinistro que ele pode causar, né, nos equipamentos. E vamos conhecer aqui essa portaria, então, que eu falei tanto aí, né, a portaria 179, né. A portaria, né, que baseia, né, que traz os requisitos, né, para a certificação dos produtos, né, ela é dividida em duas partes, né. A primeira parte da portaria é chamada de ato legal, né, ou seja, é o que legalmente institui a portaria, né, ou seja, o programa, né. Aí também lá, falando do presidente do Inmetro, das suas delegações, das suas prerrogativas, né, do Inmetro, e por que justifica, né, a certificação compulsória, então o nível de risco, né, dessa atividade, né. Então a primeira parte é todo arcabouço legal da portaria, que estabelece o regulamento, né, o porquê desse regulamento. E a segunda parte vem os requisitos técnicos, né, ou seja, aqui que estão os requisitos técnicos do produto, os requisitos técnicos do sistema de gestão da qualidade produtivo, né, ou seja, que fala sobre os 3 tipos de certificação que pode ser emitida, né, para um equipamento elétrico para atmosferas explosivas, né. Então, na portaria 179, estabelece como o programa, né, como a certificação deve ser conduzida, né, como os organismos de certificação devem conduzir uma certificação, quais são as obrigações do organismo de certificação, quais são as obrigações do fabricante, do representante legal, entendeu? O que o organismo de certificação tem que avaliar no sistema da qualidade do fabricante. Tem um anexo A que traz 14 itens, né, que devem ser avaliados pelo organismo de certificação ao estar certificando, né, um produto, né, um modelo de certificação. Esses requisitos já tem um documento de Inmetro, né, que traz a consonância dele com a ISO 9001-2015, né, já abrangendo a avaliação de risco. E depois tem os anexo B, né, que diz por produto, né, por tipo de proteção, que requisitos devem ser avaliados, né, a prova de explosão, né, por termo sintetizado, né, segurança intrínseca, por aí mais. Então, isso é um regulamento técnico, né? Ou seja, o Inmetro é um regulador, né, no país, né? Ele cria regulamentos, né? E a gente, para a atmosfera explosiva, é o regulamento que os ORCPs seguem para certificar os produtos. Correto? Então, e o que é certificar, né? Indo lá na fonte, né, do Aurélio, né? Certificar é afirmar a certeza, atestar, tornar ciente, afirmar e ter certeza de alguma coisa, né? Então até se vocês observarem com um detalhe, uma chave, né? A gente até brinca, né, que a certificação é a chave, né, para a segurança, né? Ou seja, em atmosferas explosivas a gente não pode achar, né? Não tem achismo, né? Ou é ou não é. Ainda mais com segurança, né? Você não pode achar que um equipamento é seguro. Ou ele é seguro, ou ele não é, se você não tem a certeza, ele não é seguro. Então, a certificação é você atestar, ter a certeza que este equipamento, né, é um equipamento seguro, que pode ser portado ou instalado em atmosferas explosivas, né? Hoje em dia, né, não basta você dizer que você é capaz, que você é eficiente, que o seu equipamento é seguro, que o seu equipamento é eficiente, que o seu equipamento não oferece risco. Não basta essa declaração, né? Tem que ter nesse nível de risco, né, nível 3, né, em atmosferas explosivas, tem que ter um agente, né, independente, né, que ateste, né, que o equipamento realmente ele oferece os níveis de segurança que ele tem que oferecer para a área onde ele vai ser instalado. E quem atesta essa declaração, essa atestação de segurança? É um organismo de certificação. Ele que vai avaliar todas as etapas do processo, né, desde o projeto, né, até a emissão de certificado e acompanhamento, né, para garantir que esse equipamento é seguro, esse equipamento pode ser utilizado, portado, instalado em atmosferas explosivas. Entendeu? Essa é a função
do organismo de certificação. E a certificação do equipamento, como um organismo ele certifica um equipamento, ele está atestando, assinando, colocando a logo dele, né, que ele é um equipamento, né, que visa garantir a segurança daquela área e que ele não tem, né, a intenção, né, e nem tem a condição de ser uma fonte de ignição, né, mediante a falhas, né, previstas, né, não falhas catastróficas, né, mas falhas previstas, né. Então, os equipamentos, ao serem certificados, eles são certificados com redundâncias, com níveis de segurança, que mesmo diante de falhas, né, eles são seguros, né. Um equipamento, por exemplo, um sistema intrinsecamente seguro, né, mesmo na presença de duas falhas, né, o sistema, o equipamento, ele é seguro, não sendo a fonte de ignição, né, para a área classificada, né, seja na forma de arco, centelha, faísca ou superfície superaquecida. Então, para você certificar um equipamento nesse nível, né, de segurança, você tem que ter um bom conhecimento do projeto, né, você tem que ter um bom conhecimento das normas, né, que baseiam esse projeto, ser baseados em análises criteriosas, em ensaios em laboratórios, né, com reconhecida competência, né, você vai avaliar, né, o sistema produtivo, né, desse fabricante, garantindo que ele não garantiu todas aquelas características daquele equipamento apenas no protótipo, mas que ele tem condições de replicar aquele equipamento, aquele mesmo nível de qualidade, aquele mesmo nível de segurança, né, dezenas, centenas, milhares de vezes. Por isso que é necessário ter um organismo de certificação, né, acompanhando periodicamente, né, a certificação desses equipamentos, né, para garantir que estão sempre entregues, né, equipamentos com nível de segurança que eles necessitam ter. Então, está aqui uma certificação X, né, dizendo certificação X, né, que tem o Triângulo do Fogo, né, muito conhecido por todos. Tem aqui a figura azul, né, que seria o oxigênio, o comburente. Tem aqui a figura vermelha, que estaria considerando gás inflamável, né. Então, você tendo oxigênio e tendo o combustível, você precisa apenas de uma fonte de ignição para você fechar o Triângulo do Fogo, né, estabelecer, né, a existência da chama, do fogo. Então, o principal função da certificação dos equipamentos X é garantir que aquele equipamento que vai ser instalado, que vai ser utilizado em área classificada, né, ele vai operar de forma segura, né, não se caracterizando como uma fonte de ignição, mesmo se ele venha a falhar, entendeu? Mesmo que venha a ocorrer uma falha interna desse equipamento, né, ele não vai se caracterizar como uma fonte de ignição para aquela área classificada. Você tem oxigênio, você tem o combustível nas condições ideal, né, na proporção ideal, faltando apenas aquela chama, aquela superfície superaquecida. Você pode até ter esse evento, mas não propiciado pelo equipamento certificado, porque ele é certificado com níveis de segurança, com redundâncias, né, com criteriosa avaliação, né, baseada em normas, né, internacionalmente aceitas e reconhecidas, né, para que ele não venha a se caracterizar, né, não venha a ser a fonte de ignição que está faltando para fechar esse triângulo do fogo. Entendeu? Então, esse é o cerne da certificação do equipamento X. Equipamento ou sistema X, quando a gente fala em sistema intrinsecamente seguro, né? Então, vamos aqui, né, falar um pouco das atividades do organismo de certificação de produto, ou seja, o agente, né, de avaliação da conformidade, que tem a função, né, a incumbência de certificar o equipamento, né? Quando eu digo produto aqui, né, porque o nome do organismo de certificação é produto, né? Mas vamos traduzir esse produto por equipamento, né, para o equipamento X, né? Então, a gente vai falar um pouco das atividades desse organismo, né, dessa entidade aí que tem a função de certificar, né, o equipamento, né, garantir a certeza, atestar a segurança do equipamento para uma área classificada. Então, primeiro item, né, condição sine qua non, né, o organismo de certificação ele não opera de acordo com seus próprios requisitos, uma vez que ele é acreditado, né, ele consegue todos os requisitos, né, exigidos, né, ele opera de acordo com uma norma, né, e que norma é essa? É a BNT, NBR, ISO IEC 17065, né,
está na edição do ano 2013. Então, nesta norma, ela traz todos os requisitos, né, que o organismo de certificação deve atender, né, para poder certificar um produto, né? Então, como o organismo de certificação é auditado pelo Inmetro, né, ele, além de atender requisitos próprios, né, do Inmetro, né, ele também tem que atender os requisitos, né, de base da norma 17065. Então, ele tem um documento base para ele se apoiar suas atividades. Então, vamos falar aqui no primeiro modelo de certificação, né, que a portaria Inmetro 79 traz, né, que é um modelo que traz a avaliação do SGQP, que é isso? Sistema de Garantia da Qualidade, né, de Gestão da Qualidade da Produção, né, e ensaios do produto. É o item 6.1 da portaria 179. Né? Então, o que o organismo de certificação quais são as etapas que ele tem que seguir para avaliar, certificar um produto, atendendo esse modelo de certificação? Esse modelo de certificação diz o seguinte, que após avaliado, né, o fabricante ele pode produzir, né, inúmeros produtos, né, sob aquele certificado, né, 1, 2, 10 mil produtos, quanto forem demandados. Porém, a gente já tem 8 etapas a serem seguidas aqui. Primeira, qual é? O ACP ele avalia o projeto apresentado pelo fabricante, né? Então, primeira coisa, quando o fabricante ele quer certificar um produto, ele leva o projeto para o organismo de certificação avaliar. Muitas das vezes, né, naquela própria análise ali, o organismo de certificação define com o fabricante, né, qual vai ser o tipo de proteção que o fabricante pretende atender, né? Então, pela análise preliminar ali, análise no escritório de certificação mesmo, muitas vezes ali a certificação é interrompida. A gente vê que o fabricante não definiu claramente o tipo de proteção que ele quer que o equipamento dele atenda, né? Ou então ele já criou, já infringiu, né, itens básicos da norma, né, da 0, por exemplo, que é a norma de requisitos gerais, ou da norma específica de tipo de produção, de proteção. Então, aquela análise preliminar, muitas das vezes, o próprio ACP ele já fala, ó, esse teu produto aí já está reprovado na análise, a gente olha que está reprovado na análise. Não precisa nem para o laboratório para ser ensaiado, porque ele já vai ser já está reprovado na própria análise, já está infringindo aqui diversos requisitos da norma mãe, da norma 0, por exemplo, né, que é requisito geral. Uma vez que passou na etapa de projeto, né, o organismo de certificação vai definir quais ensaios precisam ser realizados naquele equipamento. Por exemplo, o equipamento à prova de explosão, né, que é o mais popular aí, que é conhecido, né, ele segue a 60791. Mas não é porque o equipamento ele vai atender o tipo de proteção à prova de explosão que ele tem que ser submetido a todos os ensaios que tem ali naquela norma. E dependendo do tipo do equipamento, da construção do equipamento, né, dos acessórios que aquele equipamento vai possuir, tem requisitos específicos que ele tem que ser ensaiados, né? Então, por isso que é importante, né, que no organismo de certificação seja dotado de competências, né, de pessoal competente, né, multidisciplinar, que entenda as normas dos tipos de proteção, seja prova de explosão, segurança aumentada, segurança intrínseca, pressurizado, não acendível. Então, o pessoal do organismo de certificação ele tem que ter competência técnica e conhecimento das normas para poder definir quais os ensaios serão necessários para aquele equipamento. Porque não é o fabricante que contrata o laboratório para sair o produto, é o organismo de certificação. Ele vai estar do início ao final, né, do processo. Então, ele vai pegar o projeto, o protótipo, né, vai ver de acordo com a norma, né, quantos ensaios precisam ser feitos e quais ensaios necessitam ser feitos, vai contratar o laboratório para realizar aqueles ensaios. Entendeu? Então, solicita os ensaios, né, preferencialmente no laboratório acreditado, né, pela CEGEC do Inmetro. Porém, a própria portaria 179, né, traz os 3 critérios de seleção de laboratórios, né, dependendo do preço, do prazo para atendimento, né, de não existir o laboratório no país. Então, tem lá um capítulo específico quanto à seleção de laboratórios, né. Ele vai avaliar os resultados dos ensaios. Quem? O organismo de certificação, né? O organismo de certificação que ele interpreta os resultados dos ensaios. Por quê? O laboratório, principalmente quando é acreditado,
ele não faz julgamento de resultados. Ele ensaia, né? Você pediu para ele ensaiar isso, ele vai ensaiar aqui e vai te entregar o resultado. Ele não vai falar se está aprovado, se não está aprovado, se tem restrição, se não tem restrição. Essa é a função do organismo de certificação, interpretar os resultados, né, para aquele tipo de equipamento. Então, ele contratou o laboratório ensaiou, entregou o resultado, o organismo de certificação que vai avaliar e interpretar os resultados. Né? Uma vez que ensaiou o produto, né, analisou, ensaiou, ele vai realizar uma auditoria de processo produtivo. Agora o organismo de certificação vai na fábrica. Olha, fabricante, você me mostrou aqui, você me enviou um protótipo, né, 1 ou 2 protótipos, né, eu submeti esses protótipos a ensaios, foram aprovados. Agora vamos ver qual é a sua capacidade produtiva. Se você tem capacidade realmente, infraestrutura, instrumentação, laboratório, pessoal, né, controles para produzir esse equipamento de maneira seriada, né? Que você produzir 1 ou 2 e mandar esse submetido a ensaio ser aprovado é uma coisa. Agora, você produzir 10, 100, 1000 com o mesmo padrão de qualidade e segurança, aí você tem que demonstrar isso aí, né, na prática, né, qual a sua infraestrutura, né, qual o instrumental que você tem, teu sistema de calibração, seu programa de calibração, teu treinamento do seu pessoal, qual a qualificação do seu pessoal, né? Desde a seleção da matéria-prima, análise da matéria-prima, estoque, produção, né? Teste, né, final, armazenamento, né, entrega, porque muitas das vezes você pode danificar um equipamento na entrega, entendeu? Você vai com produz prensa-cabos. Um fabricante prensa cabos à prova de explosão. Ele produz prensa cabos à prova de explosão e na hora de entregar esses prensa cabos, né, metade, ele põe tudo num saco e manda para o cliente final dele. Aqueles prensa cabos vai batendo um contra o outro, né, chocando rosca com rosca, né, quebrando as cristas. Acabou, já entregou um equipamento descaracterizado. Aquele equipamento já infringiu já os requisitos da certificação quanto à calibração de rosca, né, a integridade das roscas, né, crista da rosca. Então, ou seja, ele pode produzir tudo de maneira adequada e pode botar tudo a perder na entrega, entendeu? Então, ou seja, o organismo de certificação vai avaliar todos esses quesitos do sistema produtivo, vai avaliar se o fabricante tem um sistema de controle, né, adequado, documental, né, se tem um sistema de treinamento, né, adequado. E qual norma que ele utiliza? Né? Ele utiliza uma norma específica para fabricante de equipamentos EX. Eu digo que existe uma norma, né, que é ISO 9001 do fabricante EX, que é 800.7934. Ou seja, a 800.7934 é a norma consonante com a ISO 9001. A versão 2020 já traz até análise de risco, né? Tem diversos itens, né, que são relacionáveis com a ISO 9001, porém, tem nuances para os fabricantes EX. Né? Ou seja, você pegar um ISO 9001 e auditar um fabricante, né, de equipamento EX e pegar um 800.7934, você vê ali quanta diferença, né, que tem, né, como ela é mais profunda, né, como ela é um leque aberto, né, como te dá a oportunidade de você avaliar melhor o fabricante EX. Então, existe uma norma específica para avaliar o fabricante, né, de equipamentos para atmosferas explosivas, né. Então, nessa auditoria, internacionalmente, né, tanto aqui no Brasil como lá fora, segue esses requisitos dessa norma, 800.7934. Após, né, a auditoria do processo produtivo, né, ocorrendo ou não na conformidade, dando prazo para o fabricante sanar de uma conformidade, mandar o plano de ação corretiva, as ações corretivas, todo o processo tem que ser apresentado numa comissão de certificação, né, constituído pelo organismo de certificação. Ou seja, o organismo de certificação, ele, ao emitir um certificado, ele apresenta esse processo para uma comissão. Essa comissão, ela tem, no mínimo, 3 entidades, né? Representação dos fabricantes, né, do consumidor e entidades neutras, né? Ou seja, um equilíbrio de forças, né? O processo é apresentado, essa comissão é consultiva, né? O organismo de certificação ele tem responsabilidade por emitir o certificado, porém uma certificação consultiva, que a portaria 179 recomenda que os processos sejam apresentados, e após apresentar os processos nessa comissão, né, tendo a deliberação da comissão pela aprovação, o processo é apresentado
e o certificado de conformidade ele é emitido para o fabricante. Nesse modelo de certificação, né, que o fabricante tem a autorização para fabricar, né, uma quantidade ilimitada de equipamentos, né, o modelo 1 de certificação exige o acompanhamento periódico da certificação, a cada 18 meses. Né? Então, isso está descrito, né, no item 6.121 da portaria 179. Ou seja, a cada 18 meses, o organismo de certificação tem que retornar ao fabricante para fazer a auditoria de manutenção da certificação. Então, ele emitiu, ele faz a auditoria de manutenção e no próximo 18 meses ele renova o certificado, se assim o fabricante desejar, né? Que o certificado seja renovado. Entendeu? Se ele não quiser mais renovar, ele tem que fazer uma auditoria de término de certificação de produção, para ver quantos produtos tem lá, com a marca dele, quantas marcas ele tem lá com o nome da certificadora, né? Quantos equipamentos tem produzidos para ser escoado ainda. Então, também tem a auditoria de término de certificação. Então, esses são os ritos, né, que o organismo de certificação tem que avaliar, né, no processo de certificação do equipamento, né, para o primeiro modelo, né, escrito no item 6.1 da portaria 179. Né? Você vai ver que são bastante etapas, né, a serem seguidas. Né? Aí tem o item 6.2 da portaria 179, que é a certificação de lote. Ou seja, o fabricante ele tem um lote de equipamentos, né, 100 equipamentos, por exemplo, ele quer experimentar o mercado, ele não quer ter essa despesa com a certificação de auditorias, né, além dos ensaios, né, ele não sabe qual vai ser a aceitação desse produto no mercado, então ele faz um balão de ensaio com 10 equipamentos, com 100 equipamentos, com 50, quanto ele achar adequado. Então, ele faz uma certificação de lote, vou certificar apenas esse lote aqui de equipamentos, e aí eu vou distribuir, eu vou fazer uma entrega, né, pontual. E o item 6.2 não prevê algumas etapas, né, como o item 6.1. Por exemplo, não tem avaliação do projeto, né, porque o organismo de certificação não vai avaliar o projeto, ele vai apenas pegar o equipamento e vai ensaiar 6% daquele lote. Vai lá selecionar, onde é que está o teu lote? Vai estar em tal lugar. Então vai lá inspecionar os equipamentos, separa 6% e manda para ensaio. Não requer auditoria de processo produtivo, né? Porque a intenção na certificação de lote é o fabricante produzir continuamente. Ele fez aquele lote e mandou certificar. Então, não tem auditoria de processo produtivo. Também não tem a etapa da 6.121 da portaria 179, não tem a manutenção da certificação, ou seja, é uma certificação pontual. Certifiquei esse lote, emitiu o certificado, acabou ali o papel do regime de certificação, entendeu? Certificou apenas aquela quantidade de equipamentos lá, o certificado vai de série de 1 a 10, de 1 a 100, entendeu? Por quê? Restringiu aquele lote somente, aquele certificado apenas aquele lote de produtos, equipamentos, entendeu? É o segundo modelo de certificação previsto na portaria 179. E tem o terceiro modelo, que é a certificação especial para produtos importados, né? É uma abertura, né, que a comissão técnica, né, justamente com o Metro viu, né, para não impactar, né, os processos produtivos, né, das plantas industriais, né, em função da necessidade urgente de você ter um equipamento, né, para operacionalizar uma planta, né, e você vai exigir que o fabricante ele certifique, por exemplo, um skid, né, uma planta de processo, né, para um determinado sistema. Aí um equipamento ali veio dar defeito, né? Então não tem esse equipamento no país. Você vai exigir que o fabricante internacional venha certificar para você para te fornecer uma peça? Ninguém vai fazer isso. Então o item 6.3 permite, né, que o solicitante traga, importe o equipamento e peça essa certificação, né, especial para o produto importado para operacionalizar aquela planta que por algum motivo veio a parar, né? Ou então para fazer com que um sistema venha operar, mesmo que seja planta nova, acho que não necessite tantos equipamentos. Então, este modelo ele é válido somente para 20 unidades, né, dos equipamentos cobertos pelo mesmo certificado e a cada 6 meses. Ou seja, eu não posso importar, né,
mais do que 20 equipamentos a cada 6 meses cobertos por aquele certificado. Entendeu? Então, esse modelo, né, também tem uma série de restrições, né, para alguns equipamentos. Lanterna, caixa vazia, sistema de comando de sinalização, motores, né, prensa-cabo, sensório de instalação, nada disso pode ser importado, né, por esse sistema por esse modelo de certificação, a menos que esteja justificado, né, que esse equipamento, né, que está sendo importado por esse modelo, seja para manutenção de sistemas já instalados. Não, tem que trazer esse motor, que esse motor tem uma carcaça assim, um ponto de fixação assim, assim, assado, e os fabricantes nacionais não disponibilizam. Então, isso fica numa posição tal no skid que somente esse motor se adequa lá, devido às características dessa carcaça. Não na parte interna, é uma parte estrutural do motor, entendeu? Do equipamento. Então, para você não inviabilizar uma planta, né, nem deixar que venham aquelas soluções, né, que vão gerar mais problema do que solução, né, os MacGyvers, né? Então, tem aqui esse artifício da portaria 179, né, que permite, né, importações emergenciais de pequenas quantidades, né, para atender essas demandas pontuais. Então, esses são os 3 tipos de certificação que constam na portaria 179. Então, existem algumas atividades acessórias à certificação para garantir a segurança da área. Então, a primeira a gente viu a certificação do produto, que é uma certificação essencial, ou seja, você jamais deve levar para uma área classificada um produto que não seja certificado, um produto, né, elétrico ou eletrônico, né, que não seja certificado. Você está infringindo aí a portaria 179, você vai estar infringindo aí diversas normas de segurança operacionais da planta, né? Então, é terminantemente proibido. Agora, porém, somente aquele meu equipamento, né, certificado vai garantir a segurança da minha área? O fato de eu ter um equipamento certificado lá, tem lá o Inmetro, a certificadora, né? Tem lá o XD, 2B, T6, GB, né? Tudo direitinho, a marca, né? Tem a faixa de temperatura que eu posso utilizar, né? Tudo direitinho. Somente aquele equipamento, ele vai garantir a segurança operacional da minha área? Não. Então, existem atividades acessórias, né, que tem que andar junto com a certificação do equipamento. E quais são essas atividades acessórias? Primeiro, é o projeto, seleção e a montagem. Então, existe uma norma, né, consta na portaria 179 também, que é a BNT NBRSC 679-14, né, que ela traz os requisitos para projeto, né, da área, né, para seleção dos equipamentos e montagem do equipamento, né. Então, tem uma maneira correta de você fazer essas atividades, né. Tem a segunda, né, que é a parte de inspeção, manutenção das instalações elétricas, ou seja, uma vez que minha área foi bem projetada, né, os meus equipamentos foram bem selecionados e a montagem foram feitas adequadamente, eu preciso ter um programa de inspeções, né, e um programa de manutenções dessa instalação. Ok, manutenção no sentido de manter essas instalações adequadas, né. Eu tenho que periodicamente inspecionar a minha área, meus equipamentos, né, a minha instalação, fazer as manutenções adequadas, né, troca de gacheiras, lubrificações de rolamentos, né, reapertos de parafusos, o que seja, para manter a segurança e a operação da minha área. E tem uma terceira atividade acessória, uma vez que eu fiz a minha inspeção, minhas manutenções e vi que meu equipamento não retorna à condição original, né, que garanta aquela segurança do meu equipamento, eu tenho que fazer um reparo, uma revisão ou até mesmo uma recuperação desse equipamento. Então, existe norma específica para isso também, que é a 600-7919. Então, a gente vê que essas atividades acessórias estão baseadas em normas, né, da série ABNT, né, NBRSC 679, da FABER 679, constam na portaria 179 e muitas das vezes são negligenciadas, né. Então, não basta, para a segurança operacional da minha área, eu ter o equipamento certificado. Eu tenho que seguir essas atividades acessórias também. Então, tem-se como premissa, né, que a área foi criteriosamente certificada, né, em função da substância inflamável que possa estar presente nos outros processos, né, e para esse fim, né, foram utilizadas as normas específicas. Então, para a classificação de área, existe a norma da série 679 também,
para classificação em função do gás, né, do vapor inflamável, e existem normas para classificação da área em função da poeira combustível, né, poeira, fibra combustível. Então, existem normas específicas para classificação. Uma vez que ela foi bem classificada, né, adequadamente classificada por empresa idônea, profissional idôneo, né, você tem que seguir essas etapas de projeto, inspeção e reparo. Então, vamos lá, seguindo as atividades acessórias. Projeto, seleção e montagem, né, 669-14, né, deve ser realizado o quê? Por pessoal com comprovada competência, com base na formação e treinamentos específicos, né, que o habilite para essas atividades, né. Ou seja, você pode pegar um equipamento, né, certificado, né, criteriosamente, né, passou por todos os ensaios, por toda a avaliação, e você pode tornar aquele equipamento inseguro na montagem ou na seleção. Se você seleciona equipamento errado, né, para uma área é classificada como T4, né, você põe um equipamento lá que não atende aquela classe de temperatura, né, pode ser claro, você pode tornar aquela área insegura. Você tem naquela área lá, você exige um equipamento com grau de proteção mínimo IP54, por exemplo. Você põe um equipamento que não atende esse nível de grau de proteção, você tornou essa área insegura. Tem diversos requisitos, né, que você pode vir a infringir a segurança da área na seleção do equipamento, na montagem do equipamento. Você pega um equipamento, né, uma caixa XD, por exemplo, você põe lá um pensacabo XE, né, entendeu? Caramba, você já denegriu já a segurança desse equipamento. Você não pode botar um equipamento só para segurança aumentada numa caixa XD, prova de explosão. Montou um acessório de instalação errado, entendeu? Às vezes também com grau de proteção não atende, né? Você põe uma caixa de segurança aumentada, põe um pensacabo que não tem garantido grau de proteção, onde exigiria ali o mínimo IP54, você já denegriu ali a segurança do equipamento. Então, o projeto, seleção e montagem tem que ser feito por pessoal com competência, formação e treinamento para essas atividades. Da mesma forma, é a inspeção. Uma planta deve possuir um programa de inspeção, né, que leva em consideração os 3 tipos de inspeção, né, a visual, a apurada, a detalhada, né, tem que ter também a inspeção inicial, entendeu? Ou seja, a inspeção deve ser feita periodicamente, né, como define o seu programa de inspeção. Não adianta você pegar um equipamento, né, certificado, adequado à área, com a montagem correta, deixá-lo lá e esquecer desse equipamento. Entendeu? Ele pode ser atacado pelas próprias intempéries, né, por chuva, sol, poeira, né, por animal que venha denegrir, comer os cabos, né, por diversos fatores, né, por algum abarroamento, né, de uma empilhadeira, algum equipamento passando, possa vir a dar amassada, danificar esse equipamento. Então, periodicamente, a planta deve passar por inspeções, né, para garantir, né, que os equipamentos, as instalações se mantenham adequados, né. Isso deve ser feito de acordo com os requisitos da 679/17. Ela traça ali programas, né, e tipos, né, de inspeção que deve ser realizada, né, na área classificada. E, novamente, a competência do pessoal. E a terceira, né, a atividade acessória é a revisão, né. Uma vez que o equipamento, né, ele, após as revisões, as manutenções, né, de rotina, ele se mostra inadequado para estar na área classificada, ele tem que ser retirado da área e ser submetido a uma revisão, um reparo, né. E essas atividades devem ser feitas por pessoal da própria planta, né, utilizando as técnicas específicas, né, baseado na 607/919, as técnicas, né, para reparos de tipos específicos de proteção, ou então tem que se recorrer a empresas prestadoras de serviço com reconhecida competência, né, em manutenção de equipamentos em áreas classificadas. Nunca utilizar os MacGyvers, né, os práticos, né, os caras que têm um jeitinho para tudo. A área classificada não dá chance para jeitinho. A área classificada não dá chance para achismo. A área classificada a gente não pode improvisar. Você não sabe quando vai ocorrer um evento lá, entendeu? A gente não tem essa bola de cristal. Então, tem que ser feito tudo de acordo com as recomendações normativas adequadas. Essas atividades acessórias são tão importantes quanto a certificação do próprio equipamento. E sempre levando em consideração as competências, né,
do pessoal que vai executar essa atividade de reparo e manutenção. Hoje em dia, embora não seja compulsório, a portaria 179 não estabelece a compulsoriedade da certificação de oficinas de reparo de equipamentos relativos a materiais explosivos. No Brasil já tem um grande número, né, de oficinas, né, certificados com base nos requisitos, né, da 600/7919, né, porém são certificações voluntárias, né. Voluntariamente, né, as oficinas, né, são submetidas a processos, né, de certificação, né, baseados no 600/7919, e os organismos de certificação emitem certificado de certificação, porém voluntário. Não tem regulamento em método que estabeleça a necessidade, né, porém é de boa prática, né, sempre procurar empresas idôneas, né, e que possuam, né, uma mínima garantia que atenda os requisitos da 600/7919, ou o próprio fabricante, né, assistência técnica do próprio fabricante, né, ou assistências técnicas, né, que vocês sabem que atendam os requisitos mínimos da 600/7919, entendeu? Então, essas são as 3 atividades acessórias, né, que são recomendadas e tão importantes quanto a certificação dos equipamentos. Aí a gente vem aqui a pergunta, né, melhorias a serem adotadas no programa de avaliação da conformidade da portaria 179/2010, né, mantido como compulsório, né, pela portaria 282 do Inmetro. Bem, eu expresso aqui, né, eu vejo pontos de melhoria, né, na portaria 179, né. Primeiro, minha primeira crítica é que quem acompanha, né, a certificação EX, já de longo tempo, né, vê que a gente nunca passou tanto tempo com regulamento, né. Em maio agora, né, a Siga Conforme fez um evento, né, os 10 anos da portaria 179. Ou seja, são 10 anos que a gente está com a mesma portaria, né, ou seja, nada foi alterado na portaria 179. Né? Então, eu vejo pontos ali a serem melhorados. O primeiro que eu vejo é a necessidade de você ter um acompanhamento, né, mais de perto dos equipamentos, né, que foram produzidos. Por exemplo, aqui no Brasil, né, o regulamento de interruptores, plugs e tomadas, dispositivos de instalação de baixa tensão. O acompanhamento é semestral, ou seja, semestralmente, o organismo de certificação ele vai lá, pega uma amostra do produto e manda ensaiar, para ver se ele continua atendendo os requisitos da certificação inicial. Fios e cabos também, periodicamente, fios e cabos são inspecionados, né? Resistência, tamanho, a espessura do PVC, né? Quantidade de cobre na bitola, tudo isso é resistência mínima, né? Ou seja, tudo isso ele é verificado. O equipamento é X? Não. Vamos só nos ater aqui ao ciclo da 179. O equipamento foi certificado em 2010 e hoje, em 2020, obrigatoriamente não passou por nenhum ensaio, nenhuma avaliação. Ou seja, a gente tem que acreditar que o fabricante está seguindo as mesmas matérias-primas, né, o mesmo molde produtivo. Tudo bem, tem as auditorias? Tem. Eu posso realizar ensaios? Sim. Se for detectada uma não conformidade na auditoria, ou se houver uma reclamação, entendeu? Ou uma falha no ensaio de acompanhamento lá que você for fazer. Entendeu? Aí você pode solicitar outros ensaios. Fora isso, obrigatoriamente, você não precisa avaliar mais o equipamento. Entendeu? Então, acho uma liberdade muito grande, né, que é dada, e você não tem como obrigar o fabricante a fazer um ensaio ali, não sei por quê. Você vai fazer ensaio por quê? Tem alguma denúncia? Tem alguma reclamação? Tem algum sinistro? Não, por que você vai fazer ensaio então? Entendeu? Mas a gente sabe que nem sempre as coisas são assim, né? Você tem que acompanhar de perto, né, o produto. E acompanhar só pelo olhômetro, né, eu acho crítico. Uma outra crítica que eu tenho à portaria 179 é que a portaria 179 ela não traz, não dirime a dúvida com relação à validade do certificado. Eu que trabalho no regime de certificação, diariamente sou contactado por pessoas que me pedem o certificado do equipamento porque expirou, né, a data de validade do equipamento. Eu tenho equipamento aqui, eu comprei um equipamento em 2017, né,
passou os 3 anos, em maio venceu a certificação, o certificado do equipamento. Eu quero um certificado novo. Para quê? Por que você precisa de certificado novo? Aquele certificado não vai tornar o seu equipamento mais seguro. Não é o fato daquela data de validade, aquele papel que você tem no seu escritório vencer, que o teu equipamento na planta lá deixou de ser seguro. Entendeu? Ou seja, aquela validade lá, ela está para quê? Está dizendo que para você fechar os ciclos de auditoria no fabricante. O certificado tem validade de 3 anos. 1 ano e meio você faz uma auditoria de acompanhamento. 3 anos você faz acompanhamento, auditoria para renovação. Se o fabricante não quiser renovar, aquele número vai continuar naquele equipamento, o equipamento está lá na área, não vai deixar de ser seguro, porque aquele número que o fabricante não renovou o certificado. Entendeu? Está lá instalado e tem que ser o quê? Ele tem que continuar sendo submetido àquelas atividades acessórias. Tem que continuar sendo inspecionado, tem que continuar sendo manutenido corretamente, entendeu? Para ele se tornar seguro, manter-se seguro, não se tornar seguro, se manter-se seguro. Agora, não é necessário a cada 3 anos você pedir uma cópia do certificado para você garantir que teu equipamento está seguro na área, entendeu? Por exemplo, o certificado de lote não tem data de validade. O certificado para situação especial não tem data de validade. E o equipamento deixa de ser seguro porque o papel foi sem data de validade? Não. Então, aquela validade ali está para o fabricante, para o importador, para ele estar atrelado sempre às auditorias de manutenção e renovação do certificado. Entendeu? Agora, se eu comprei um equipamento hoje, mantenho esse equipamento, instalei corretamente, ele foi selecionado corretamente, mantenho, inspeciono, né? Se caso de reparo, eu reparo de forma adequada, por empresa com competência para isso. Eu vou manter esse equipamento, ele vai ser seguro até o fim da sua vida útil, até que seja constatado que realmente não tenha mais condições de estar ali. O médico vai constatar durante uma inspeção. Entendeu? Não vai esperar que aconteça um sinistro para que você veja, realmente o equipamento realmente correu todo, né? Já entrava água, poeira, então as juntas da prova de clone já estava toda enferrujada, carcomida. Não vai esperar isso. As inspeções periódicas é para você ver a conformidade do equipamento naquela área. Entendeu? Então, o que garante a segurança foi o projeto inicial, que foi certificado. Ah, mas a norma pode vir a mudar os requisitos. Uma norma pode mudar os requisitos para melhorar a segurança do equipamento. Ou cada vez mais aumentar a segurança do equipamento. Eu vou trazer mais atributos de segurança do equipamento. Mas não que aquele equipamento foi certificado vai deixar de ser seguro. Entendeu? Foi seguro de acordo com aqueles requisitos, aquela norma. Pode ser que na próxima edição os equipamentos possam ser mais seguros ainda. Entendeu? Mas não que isso aqui se torne seguro. Então, não é o fato de uma data, de um papel, que vai garantir a segurança do equipamento, e sim as atividades acessórias de manutenção da área classificada. Então, a portaria 179 nos esclarece isso também, né, com relação à validade do certificado, aquelas datas. Então, e tem empresas e tem sistema de segurança do trabalho que não aceita isso. Então, não, eu quero vencer o certificado, eu tenho que ter um certificado válido aqui, porque não posso aceitar um certificado na área com um certificado que não esteja válido. Entendeu? Então, ou seja, são muitos esclarecimentos, né, com as educações que tem que passar, né, o conceito de educação tem que passar para a comunidade X, né, e quem tem que passar isso aí? Onde está que tem que estar claro isso? No regulamento. Né? Esse é meu ponto de vista, né? Não estou expressando, né, o ponto de vista de nenhuma classe, nenhuma entidade, nem do CEPEL, onde eu trabalho. Esse é um ponto de vista pessoal meu, que são pontos a ter que melhorar. Outra coisa, né? Os ensaios, né? Quanto mais a gente ensaia equipamento, né? Quanto mais a gente avalia o equipamento, mais a gente conhece o tipo de proteção, né? Com o advento, né, aí da crise do óleo e gás aqui no Brasil, por motivos que nós sabemos, né? A indústria, né, de óleo e gás teve um declínio muito grande, né? Com isso fez com que grandes fabricantes, né, os nacionais, fechassem as portas, né? E se mantiveram aí, a maioria, os fabricantes, né, nacionais, porém, às vezes com matriz, né, lá fora. Né? Então, cada vez mais, a gente tem que ter aceitado, né, resultados de ensaios, né, vindos lá de fora. Né? O item 14 da portaria 179 permite isso, né, pelo esquema EC.
né? Então, muitas das vezes, esses fabricantes, eles vão ensaiar onde? Nas suas matrizes, né? Não vão ensaiar aqui no Brasil. Eles vão mandar o projeto já ensaiado. Com isso, o declínio dos laboratórios aqui é muito grande. Você tem cada vez menos laboratórios, né, aqui para fazer ensaio de equipamento EX. Né? Muitas das vezes, para justificar que esse laboratório faça ensaio de equipamento EX, e tem que atender diversos outros regulamentos, eletromédico, né, eficiência energética, né, porque simplesmente ele não consegue se manter apenas com ensaios para equipamentos EX. Você fazer um ensaio com equipamento de tensão aplicada, um grau de proteção, entendeu? Um CRS, você até consegue, né, montar um laboratório com um custo razoável. Agora, quando você vai para a linha de gás, ensaio de equipamento à prova de explosão, que você tem que ter uma linha de gás, sensores, né, analisadores de gás, né, autoclaves, né, precisa ter uma estrutura, né, medidores, né, de pulso, né, medidores da pressão de explosão. Então, o investimento é muito grande, né, para você instalar o laboratório, para você manter esse laboratório em termos de infraestrutura e calibração de instrumentos. Então, só o ensaio EX não justifica esse laboratório. Então, os poucos laboratórios que tem que pegar diversos acessórios aí para ensaiar, para manter e ter aquele laboratório no escopo, né, de atividades dele. E se você não tiver fomento para esses laboratórios, né, minimamente, cada vez mais vai ensaiar lá fora. E quanto mais a gente ensaia lá fora, mais a gente regride tecnologicamente aqui no nosso país. O laboratório é de grande importância, conhecer os ensaios, executar os ensaios é de grande importância, né, para que a gente tenha cada vez mais independência, né, tecnológica. Senão a gente vai ser o quê? Vai ser um tradutor de norma. Isso que é que eu vejo a importância do acompanhamento. Não é para fomentar despesas para o fabricante, não é para... Você precisa repetir todos os ensaios, né, a cada ciclo. Você repete 1, 2 ensaios, né, vai variando, né, os ensaios, mas, porém, você está sempre acompanhando mais de perto o produto, né, e isso em demanda para os laboratórios também. Essa é a minha crítica à portaria 179. Conclusão, né? Acho que falei a beça. A manutenção da certificação dos equipamentos elétricos e eletrônicos é de crucial importância para a segurança operacional da área classificada. Esse é o primeiro período desse parágrafo, né? As atividades acessórias devem ser realizadas a fim de assegurar a manutenção da segurança operacional da área classificada, ou seja, não basta ter o equipamento certificado. Se você tem o equipamento certificado e você joga ele lá e esquece esse equipamento, não inspeciona, não faz as manutenções adequadas, conforme a recomendação do fabricante, né? Ou se você selecionou e instalou ele de maneira errada, sua área está tão insegura quanto não tivesse um equipamento certificado nela. E a segurança depende de muitos fatores, né? Os quais devem ser criteriosamente seguidos, utilizando as referências adequadas e pessoal com uma adequada formação, garantidas por meio de treinamentos específicos e periódicos. Então, ou seja, não adianta nada você ter isso, né, ter todo esse arcabouço, né, de normas, né, se você não tem um pessoal treinado, qualificado, habilitado para adentrar, né, intervir nessa área classificada. Então, o equipamento é um vetor, né? Porém, a segurança ela é multifatorial, entendeu? Você tem diversos fatores, né, trabalhando em conjunto, né, de forma harmoniosa, para que você consiga, né, ter uma área segura, né, possa ter segurança de adentrar naquela área, exercer sua atividade lá e ter certeza que você vai sair de lá sem o perigo, né, de ser sujeito a um sinistro. Ok? Então, com isso eu agradeço a vocês aí e estou aberto a quaisquer perguntas, né, que venha a ser colocada aí. Ok, Vitor, ok, muito obrigado. Falei muito, uma hora, né? Falou, hein? Eu controlei aqui ainda, hein? Perguntas? Heleno, tu tem alguma pergunta, Heleno? Heleno tá aí, o Heleno tá.
Eduardo, alguma pergunta, Eduardo? Não, o Vitor foi esclarecedor, cara. Não vou abrir o debate aqui dos ensaios de acompanhamento que o Vitor quer fazer. Mas Fala, Kleber. Foi bem legal aí a apresentação aí do Vitor. Saudade aí em rever o amigo. Eduardo. Mas eu concordo aí com grande parte dos argumentos que o Vitor colocou ali, principalmente essa questão dele comentar sobre essa queda, né, do conhecimento em relação aos ensaios. Desde que há 20 anos que eu trabalho nessa área, que a gente começou junto com o CEPEL, fazendo os ensaios aí, a gente com certeza aprendeu muito, aprendeu junto, foi bem enriquecedor, né? E hoje a gente aqui, por exemplo, na minha empresa, a gente sente muito isso, porque até em conversa com o próprio Sanguedo, né? A gente, o que acontece hoje, se a gente trabalha com produtos que a gente exporta, né? E essa dificuldade do reconhecimento mútuo, né? Que a gente tem, apesar de ter laboratórios competentes no Brasil, a gente acaba tendo que levar o produto daqui lá para fora, testar e depois trazer o relatório para cá, né? Porque acaba facilitando para nós, né? Mas tem essas vertentes no Brasil, né? De abrir as portas para um, fechar para outros, né? E o negócio virou muito business hoje em dia, né? Eu acho que vocês têm sentido muito isso na pele, quem tem trabalhado aí, né, com as entidades certificadoras, né? Exatamente isso. Quando você ensaia o produto, né, você se aprofunda na norma, né, você acerta, você erra, você tem que interpretar melhor todos os requisitos, né, porque ali tem custo envolvido, né, tem tempo envolvido, então você tem que se aprofundar mais nos conhecimentos. Agora, quando você aceita um relatório lá de fora, tem que fazer isso, quem sabe é isso. Você não tem nem margem para interpretar, né? E muitas das vezes a gente tem aquele complexo de achar que tudo que vem lá de fora, né, é bom, é perfeito, é o correto, e a gente aqui tem que acatar, né? Mas muitas das vezes, quando a gente está avaliando, né, relatórios, né, feitos por laboratórios de renome internacional, a gente vê falhas, né? Falhas de interpretação de norma, a gente vê falha de resultados, vê resultados incompatíveis, né? A gente questiona, né? E às vezes vem corrigindo, né? Vem erratas de relatórios, né? Agora, por quê? Porque você minimamente conhece os requisitos do ensaio, né? Conhece minimamente o que se espera com aquele ensaio, né? Então, agora, se você não tem esse feeling, né, esse conhecimento, você vai ser um aceitador de resultados. Você não vai ter critério, né? Você não vai ter balizamento para contestar nada. E cada vez mais que a gente se afasta do laboratório, acompanha os ensaios, né, cada vez mais a gente vai perdendo essa cultura, essa experiência, né, até falar uma palavra que eu não gosto muito, que é expertise, né, porque a gente não acompanha, a gente não está ali no dia a dia, a gente não está vendo, né, então a gente vai aceitar resultados, né, a gente pode aceitar lebre, mas pode aceitar gato também, né, quem vai falar que está certo ou está errado. Heleno, alguma pergunta, Heleno? Obrigado, Eduardo. Oi, Kleber. Agora eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Alguma pergunta? Ah, tá legal. Não tenho não. Parabéns pela apresentação, tava muito boa mesmo, né? Eu só queria acrescentar que realmente com a vinda de equipamentos do exterior, né, e os equipamentos, não tendo tanto equipamentos aqui no Brasil sendo fabricados pelos fabricantes brasileiros, né, a gente realmente deixa de estar criando mais profissionais, né, e a gente acaba ficando um pouquinho defasado, né. Infelizmente, né, aconteceu isso, né, com a indústria brasileira, né, e aí caiu a demanda dele para a fabricação de novos produtos, né, não tendo a demanda para o laboratório, né, a gente perdeu 3 laboratórios nos últimos anos, né, a USP foi o primeiro laboratório a encerrar as atividades.
para ensaios de equipamentos à prova de explosão. Depois veio o CEPEL e também agora o Labelo também. Eu fiquei sabendo que não está mais realizando os ensaios em equipamentos EXD, né? É uma pena, né? E cada vez mais a gente tem a participação do fabricante, né? Estrangeiro no nosso mercado, né? Joia. Vitor? É o que eu falei, né? Você montar um laboratório, né? Fazer ensaio de tensão aplicada, né? Rigidez elétrica, né? Elevação de temperatura, isso você consegue, né? Agora, quando você parte para a linha de gás, né? Fazer um ensaio EXD, fazer um grau de proteção em painel de grandes dimensões, né? Fazer ensaios mais complexos, né? A infraestrutura laboratorial é muito cara para você montar e para você manter, né? Em termos de manutenção, de calibração, daquele profissional qualificado. Então, com a demanda cada vez menor de ensaios no Brasil, os laboratórios não sustentam, né? Aí fala, é uma pena, isso e aquilo, mas qual empresário vai montar um laboratório para ter prejuízo? Entendeu? E o governo também está pensando assim, não, ultimamente, né? Nem nos aportes governamentais para os laboratórios que não dão nenhum retorno conseguem ser mantidos. A despesa é muito alta. Então acaba encerrando, fechando. E cada vez que a gente fecha um laboratório aqui, a gente fica mais dependente das tecnologias lá de fora, dos resultados que vêm de fora, né? É uma pena, mas é a realidade atual. Ok. Éder, vai fazer alguma pergunta, Éder? Fala, Clebão. Fala, Vitor. Tudo bem, Éder? Beleza? Beleza. Eu tenho a pergunta assim. Hoje eu estava dando uma reforçada nas normas, né? E eu acabei vendo uma atualização do item 75, que fala sobre o controle de informação documentada, tá? Você estava falando sobre as normas, a 0, a 1, a 11, a 19. Eu lembrei do seguinte, com relação à documentação documentada, informação documentada, o que vocês têm a dizer sobre a importância legal, civil e criminal das empresas em manter essas documentações, né, salvos, guardadas, com relação à responsabilidade tanto do proprietário da empresa, quanto do responsável X, de um técnico em eletrônica, alguma coisa assim. A gente viu lá, ultimamente, né, no último caso aí, a explosão lá em Beirute, que, se não me engano, tem a ver com atmosfera explosiva, porque tinha um acondicionamento de produto mal feito, e acabou que causou ali aquela explosão que matou mais de 100 mil pessoas lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da importância de se atentar, né, a essas questões legais, de responsabilidade civil e criminal desses profissionais que estão nessa área. Então, vamos lá. Por exemplo, nessa esfera aí, né, a gente tem que ir para as NRs, né, do Ministério, né? Tem NR10, NR33, né, espaço confinado, né, NR10, serviço com eletricidade, né? Então, a obrigação legal, né, do lado do empregador, ele seguir as NRs, né? No caso, trazendo para atmosferas explosivas, né, a NR10 diz que o trabalhador que vai trabalhar num sistema, né, em área classificada, elétrico em área classificada, ele tem que ter formação adequada. A NR33 fala que o equipamento elétrico que vai entrar numa área classificada, né, num espaço confinado onde tem gases, né, e inflamáveis, tem que ser certificado no âmbito do Inmetro, né, isso ainda mais, no âmbito do Inmetro. Então, ou seja, o trabalhador, né, ele tem que estar atento aos prontuários, né, da planta, né, ao treinamento dos funcionários. Esses prontuários têm que estar certificados os equipamentos lá, entendeu? Então, isso é a importância da informação documentada, né, com relação à segurança do trabalhador que vai trabalhar nesses locais onde tem atmosfera explosiva, entendeu? Então, a portaria 179 é apenas mais um vetor, né, que venha contribuir com as NRs, né? Ou seja, você tem o equipamento certificado. Agora, a NR10 ainda fala mais, né? Que o trabalhador tem que ter o treinamento adequado, ou seja, o trabalhador que vai trabalhar na área classificada tem que ser adequadamente treinado. Ou
seja, não basta eles terem engenheiro, eletricista, engenheiro mecânico, um técnico, um eletrotécnico, né? Mas ele tem que ter um treinamento, né, sobre aquele ambiente que ele vai estar lá, né, que tem gases inflamáveis, que aquele equipamento pode ser uma fonte de ignição, que a instalação tem que ser adequada, né? Então, tem que ter o registro, né, também do treinamento desse trabalhador. Por isso tem uns cursos aí, né, no país, né, para profissional que vai atuar em atmosferas explosivas. Isso é a necessidade de se manter adequadamente a informação documentada. E outro detalhe, Éder, só para corroborar aí com o que o Vitor falou, o seguinte, supondo, se você analisa, que você estava analisando uma norma, que é a norma ISO 9001 ou a norma 879-34. Se você está analisando essa norma, significa que essa norma é para o fabricante. A portaria, quando você analisa a portaria, ela tem o viés ela auxilia o organismo de certificação, ela dá informação para o fabricante, mas também dá informação para o usuário, né? Então, é um ponto aí, o meu ponto seria isso, ter um esclarecimento na portaria, quais as informações pertinentes para o usuário, quais as informações pertinentes para o fabricante, e quais as informações pertinentes para o organismo de certificação, que opera a portaria 179, né? Então, na tua pergunta, a gente vai recair no que o Vitor falou, vai recair na NR, porque a NR é ela que está abrangendo o usuário. E aí, lá no usuário, você vai ter, então, né, que atender civil, criminalmente, a quê? A NR. Porque não fica claro na portaria 179 essas premissas aí, civil, criminalmente, está claro na portaria 179. Sim. Entendi. Entendeu? É isso mesmo. Ô, Kleber, puxando esse gancho aí da NR, né? Se a gente for na série, na 14, na própria 19, do que tem que ser gerado de registro, na 17, de inspeção dos registros que tem que ser gerados, né? Ali você já tem uma premissa também da parte dos equipamentos, do treinamento, da competência de quem instalou, de quem fez o mantenedor do equipamento, de toda a documentação do equipamento novo, né, que tem que ser gerenciado pela planta, né. Então, obviamente que não está na NR, né, mas já são documentações que são declaradas nessas normas, né. Mas eu queria só ver uma pergunta ali para o Vitor, é o seguinte, com relação a essas questões de treinamento, né, de competências que a gente falou ali, né, porque tanto quando você vai na 14, quando você vai na NR, quando você vai na 19, né, ela dá esses aspectos gerais de competência. Eu acho que talvez em alguns países aí ao redor do mundo, talvez exija uma necessidade de uma terceira parte de treinamento, mas, sinceramente, mesmo por mais que o ISEX tenha um viés lá de treinamento e tal, na própria diretiva europeia ou aqui no Brasil, né, e tem os treinamentos que estão nascendo aí com base no que foi gerado no ISEX, né, mas ele não tem uma força legal ainda, né, ou alguém que, vamos lá, certifique esses cursos para que eles sejam dados. Eu tenho conversado muito com o Kleber a respeito disso, né, porque, por exemplo, equipamentos que a gente tem fornecido para algumas fabricantes de plataforma aí, né, tem exigido que, mas eu entendo que, por exemplo, nós aqui, né, somos fabricante de produto, né, eu entrego um produto certificado, como da terceira parte fez a verificação e validação do meu produto. Obviamente que, tipo, o meu tipo de equipamento, às vezes eu acabo incorporando outros tipos de equipamento, outros tipos de proteção, mas que no final vão fazer parte daquela homologação de produto. E, às vezes, conversa com algumas certificadoras, né, o pessoal não tem, por exemplo, o certificado de competências pessoais, né, seja para norma de produto ou para norma de instalação mesmo, né. Eu não sei, assim, quando eles acreditam em uma certificadora, que ela tem que ter a competência para fazer o assessment, a verificação do equipamento, né, como que é avaliada essa questão da competência, né, dos profissionais que executam essa avaliação, né? Sim. No Brasil, né, não existe ainda a certificação de competências pessoais, né? Ou seja, existem alguns programas, né, de alguns organismos de avaliação de competências de pessoas, porém são avaliações voluntárias, né? São esquemas, né, compulsórios de avaliação. A gente tem aqui.
já fui em países também que a avaliação é compulsória. O trabalhador que ele vai adentrar numa área classificada ou vai embarcar na plataforma, ele tem uma carteirinha, né, com a validação da competência dele. Quando ele vai embarcar, ou quando ele vai adentrar naquela área classificada, a carteira que vai passar lá, aquele leitor vê a validade da certificação dele. Se estiver vencida, ele não entra. Ele não embarca, ele não entra, ele tem que procurar um organismo de certificação para revalidar a competência pessoal dele. Entendeu? No Brasil, não existe essa compulsoriedade ainda. Entendeu? O IMETRE chegou até a fazer algum movimento, alguns anos atrás, né, com relação a isso, né? Algumas instituições chegaram a se mobilizar no sentido de criar um esquema de certificação de pessoas, né? Porém, o IMETRE não emitiu esse regulamento, entendeu? Então, no Brasil ainda está a nível ainda da voluntariedade. Quem quiser ser certificado voluntariamente pode procurar um organismo de certificação de competências pessoais voluntário. Porém, não tem ainda exigência ainda pontual, como você falou, né? Algumas empresas exigem, né? Porém, não existe formalmente, né, no sistema aí, nacional essa compulsoriedade, essa certificação, nem existe instituições certificadas compulsoriamente, né, pelo IMETRE, né, para esse tipo, porque não tem regulamento para isso, entendeu? Então, fica assim, fica à mercê da empresa que está contratando um serviço. A mesma coisa reparo de equipamentos. Grandes empresas, hoje em dia, quando ela vai locar equipamentos, né, quando ela vai contratar algum equipamento, ela só loca aquele equipamento se tiver a garantia que a manutenção daquele equipamento vai ser feita numa assistência técnica, né, certificada, mesmo que voluntária. Entendeu? Eu vou locar contigo aí 400 rádios, né, 500 rádios, 1000 rádios, né? Mas você tem que garantir que esses rádios são reparados, né, uma assistência técnica, né, que tem uma certificação, né, para esse tipo de reparo. Mas não tem certificação compulsória ainda para reparador. Então tem que ter uma certificação voluntária, você tem que atender os requisitos da 607/919 e a empresa, a prestadora de serviço, busca essa certificação, mesmo que voluntária, para atender aquela demanda, né, daquele contratante. Entendeu? Porém, não existe nada no sistema nacional, né, nenhum regulamento IMETRE, né, que exija a compulsoriedade das oficinas de reparo serem certificadas. Nós temos aí mais de 50 oficinas certificadas em diversos tipos de produto, né, porém, tudo no esquema voluntário. Entendeu? Já lá fora já tem certificações compulsórias para oficina de reparo. Entendeu? Então, a gente tem que evoluir bastante no sistema de certificação, já temos um bom sistema de certificação maduro, sólido, né? Porém, tem melhorias que têm que ser feitas. Porém, que não pode ter essa inércia de ficar 10 anos com um regulamento sem nada ser mexido. Entendeu? Por exemplo, se você olhar lá nos primeiros parágrafos da portaria 179, cita, né, que os equipamentos, né, de reparo para fim de comercialização tem que ser avaliados por um OCP. Só que isso aí não foi avante, não surgiu a certificação de oficina de reparo. Mas já tem lá citado na portaria 179. Se você vai ler naquela primeira parte lá, que diz que é o ato legal, já cita, né, a avaliação por certificação dos equipamentos reparados. Entendeu? Sim. Mas quanto a competência profissional, não tem nada. E a gente sabe, o Kleber, que está até nessa área, ele está nessa área até hoje, né, eu trabalhei por algum tempo, né, um treinamento X, juntamente com o Kleber, com outros colegas que aqui estão, né, que a gente ouvia de absurdos, né, de profissionais que estavam em áreas classificadas, embarcados na área classificada, de ouvir, o cara mesmo falou que uma caixa de prova de explosão deu um problema lá e transformou aquela caixa de prova de explosão em um equipamento pressurizado. Entendeu? Então, ou seja, manobra que só faz em área classificada. Entendeu? Ou seja, isso aí tem uns montes por aí, né? Entendeu? Se não fosse esses fatores de segurança, né, super majorados nos equipamentos, meu Deus do céu, imagino que não haveria por aí. Entendeu? Com certeza. E é isso. O que vai acontecer agora para frente, né? Cabe ao empregador, né, ele determinar os requisitos. Então,
O que nós temos no mercado? Nós temos no mercado o ISX. Então, eu, como empregador, quero que os técnicos, né, os instrumentistas, os eletricistas, sejam avaliados pelo ISX. Né? Existe também no mercado o Compex. Não. Eu quero que o meu funcionário seja Compex. Então, essas diretrizes virão do RH de cada empresa ou de cada operador offshore ou onshore, né? É Sim. Ele que vai definir o requisito. E aquele problema que você comentou, que é o que você suscitou agora, que é o SKID, que é o que você fez a pergunta, né? Do SKID. E se o SKID foi avaliado pelo organismo de certificação, não cabe ao usuário final questionar o organismo de certificação, né? Mas ele é o usuário, né? Igual o Vitor comentou, né? Não, mas eu quero porque quero, o certificado com 3 anos de validade venceu, não, eu quero um novo. Tem alguns que são cabeça dura e exigem, né? E como ele é o cliente, ele é o usuário, né? Ele vai nessa premissa, mas você pode entrar, ter subsídio de organismo de certificação, né? Para dar parecer, o organismo de certificação pode dar um parecer e corroborar junto com o fabricante, né, para que o usuário entenda que essa seara já foi analisada. Ok? Sim, Cleber. Não, tranquilo. Porque a gente tem esses viés aí da avaliação que já foi feita pelo OCP, e aí se vem essa exigência de apresentar um treinamento de competências, né? Porque, como a gente, por exemplo, não certificamos, a gente já fez os cursos com o CEPEL, né? A gente tem uma vivência diária, né? Isso, e a gente é fabricante do produto, é auditado semestralmente, ou faz as certificações de lote, então o produto já foi avaliado, né? Mas aí eles vêm com essa necessidade não, tem que ter a competência e o treinamento. Só que, por exemplo, a certificadora mesmo, muitas das pessoas que trabalham, a gente sabe que tem a competência, como talvez até algumas pessoas do CEPEL, por exemplo, já há 20 anos trabalhando no CEPEL, a norma debaixo do braço todo dia, dando treinamento, vivenciando instalação, né? Mas não tem a certificação ISX, por exemplo, certificou meu produto. Eu não tenho uma evidência lá no treinamento de terceiro para entregar para o cara que aquele produto foi homologado, né? Então, porque agregou, vamos lá, 2, 3 equipamentos, né? Ou às vezes o que a gente passa aqui, por exemplo, o cara vem inspecionar um equipamento em cima da 14, só que a própria norma do produto, quando eu fiz a avaliação dele, ela me permite eu avaliar algumas configurações no processo de certificação de acordo com a norma do produto, né? E que aí, se eu for fazer um cross-check com a 14, você pode achar algumas divergências, né? Vou lá dar um exemplo, né? Passagem de cabo de instrumento que não é a prova de explosão sem estresse mecânico, né? Eu não preciso usar prensar cabo, né? Então, passagem do motor, por exemplo, para a caixa, um exemplo, né? Então, assim, quando o cara vai fazer a instalação no campo, né, que eu não sei o uso pretendido, ele tem que usar a entrada de cabo certificada e tal, mas o meu produto já foi todo avaliado, né? Ou, por exemplo, um prensar-cabo com um cabo diferente, né? Que não são aqueles que estão lá na 14, né? Que ele avaliou e testou junto, né? Então, essas coisas acabam levando umas questões que a gente percebe, às vezes, que a pessoa que vem fazer a inspeção, ela tem muito viés da 14, né? Mas aquele cara, ele não conhece muito de certificação, não conhece muito de produto, né? E aí a gente acaba sofrendo às vezes por causa desse tipo de inspeção, assim, que às vezes você convencer a pessoa, né, de que ela está errada, que não é aquilo, às vezes não é tão fácil. É verdade. Eu concordo, é verdade. Vitor, vai comentar alguma coisa? Com relação... questionar a competência do pessoal do registro de certificação, né? Vale a pena dizer também que o registro de certificação ele é avaliado, tá? Anualmente, né? No mínimo 2 vezes, né? Pela CEGEC do Inmetro, né? Então, existe uma auditoria, né, no escritório de certificação, né, que são pegos todos os processos, todos os processos não, são colhidos alguns processos, né, durante a auditoria, uma equipe auditora, com auditor líder e especialista, né, o auditor líder conhece do processo, o especialista conhece do regulamento, né, eles vão verificar se todas as etapas, né, que constam na portaria 179, né, foram cumpridas, né. E tem também a auditoria testemunha, ou seja, quando o Inmetro também nos acompanha, né, na condução das auditorias, né, em fábrica, ver como a gente avalia, né, um fabricante. Então, da mesma forma, bom auditor líder, bom auditor técnico, né, especialista, que acompanha
ou seja, ele audita a minha auditoria. Veja como eu executo uma auditoria, quais os requisitos que eu avalio, desde o meu plano de auditoria até a minha conclusão, passando por todos os requisitos técnicos de avaliação do produto, né? Como eu avalio aquele produto, quais são os pontos que eu seleciono para inspecionar, se eu tenho conhecimento daquele tipo de proteção, se eu tenho conhecimento daquela técnica de proteção, se eu tenho conhecimento dos ensaios que são necessários, das avaliações em fábrica, das inspeções finais, né? Como eu faço a conclusão da auditoria, se eu deixei de registrar uma conformidade crítica que apareceu durante um processo, se eu deixei de avaliar algum ponto crítico no processo produtivo, ou seja, a gente também é avaliado com relação a isso, entendeu? Então, o organismo certificado, ele passa, no mínimo, por 2 avaliações anuais. A avaliação do processo e a avaliação do processo de avaliação, das auditorias, né? Então, você aí tem 2 oportunidades, né, do acreditador, né, no caso da CEGEC e do INMET, né, avaliar a competência, né, de quem está conduzindo o processo de certificação. Entendeu? Para eles estarem seguros, né, que tanto o processo, né, da concessão inicial foi um processo feito, né, com critério e com pessoal com competência para aquilo, como a manutenção desses processos estão sendo feitas, né, com pessoal com competência e conhecimento para aquele tipo de atividade. Então, quando um cliente, né, ele vai questionar, né, a competência do organismo de certificação, tudo bem, é um requisito dele, né, é o que está no checklist dele, eu não estou aqui para dizer que está certo, que está errado, mas, de repente, ele desconhece, né, as rotinas, né, porque é submetido ao regime de certificação, né, e qualquer reclamação que chega no Inmetro, né, com relação a qualquer produto certificado, o primeiro acionado é o organismo de certificação. O Inmetro fala, organismo, você certificou um produto XYZ e houve uma reclamação. Você tem 10 dias para apresentar aqui as suas justificativas, né, com relação à reclamação apresentada. Então, o primeiro demandado é o organismo de certificação. Então, o organismo de certificação é solidário ao produto certificado. A partir do momento que o produto é certificado, existe uma ação solidária entre o fabricante e o ACP com relação àquele produto. Então, um dos maiores interessados que o produto seja sempre conforme, né, que o produto esteja sempre atendendo todos os requisitos, é o próprio órgão de certificação, porque ele responde por toda a certificação que ele concede. Então, perfeito, Vitor. Obrigado. Ok, deixa eu ver aqui, parece que tem alguém aqui. Ah, tá. O Ivo. Ok. Cadê Lucas? Uma última pergunta. Lucas Menezes. Oi, tudo bem? Te selecionei. Tu tem alguma pergunta? Eu não sei se é necessariamente uma pergunta, mas é uma questão que talvez eu não tenha entendido perfeitamente. No caso da certificação especial, nós temos alguns produtos que não podem passar por essa certificação especial, como o caso do motor, equipamentos de controle e comando e tudo mais, a não ser que ele faça parte de um SKID, né, uma unidade modular de processo. Mesmo que esses itens sejam produzidos no Brasil, ou só se ele for único? Ou seja, tipo assim, é um produto bem específico daquele SKID. Não sei se eu me fiz entender a pergunta. Fez sim. Independente Lucas, do produto, né? Você pode ter esse produto no Brasil, né? Mas porém não atende às características, né, específicas lá do teu SKID, né? Às vezes até por questão de instalação. Você tem um produto similar aqui no Brasil, porém o invólucro é maior, né? Você não poderia acoplar no teu SKID conforme aquele que vem lá de fora. Com a mesma funcionalidade, com a mesma característica, isso, para fins de manutenção, isso permite que você traga esse equipamento lá de fora, entendeu? Respeitando aquelas 20 unidades a cada 6 meses.
entendeu? Que eu falei, né? Eu dei até exemplo no meu caso, do motor, né? Você tem um motor, né? Que naquele skid ele fica numa posição que tem um módulo de acoplamento dele, de fixação à estrutura, né? Se na carcaça tem uma característica especial. É um motor, lá disponível um motor, né? Motor de indução. Porém, para aquela manutenção, para evitar que você tenha que demandar aquilo para um fabricante nacional, ele tenha que, de repente, fundir uma carcaça especial, adaptar alguma adaptação, né? E que o processo vai ficar muito tempo parado, trazendo aí um prejuízo na sua parada, né? Então, é permitido que você traga em caráter emergencial esse produto por esse processo de certificação, entendeu? É um processo muito menos burocrático, né? Muito menos oneroso para o usuário final. Mas isso é permitido. Entendido. E só para fechar, quanto tempo leva, em média, uma certificação dessa especial? Isso vai depender da agilidade do próprio solicitante conseguir a documentação para apresentar para o organismo de certificação, entendeu? Porque vai ter que conseguir o certificado X do equipamento, né, no país de origem, vai ter que conseguir o certificado, né, do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabril, vai ter que assinar uma declaração de que você não está ultrapassando esse limite de importação, né, nem demandando em outro ACP, né, porque já existia esse caso, você só pode trazer 20, né, aí um usuário, né, ele é um portador, ele pede 20 no ACP, mais 20 no outro ACP, mais 20 no outro ACP, você traz 60. Entendeu? Então você tem que declarar que você não está ultrapassando essa quantidade, você tem que fazer as traduções das etiquetas, né, se tiverem alguma advertência, né, em língua estrangeira para o português, você tem que mandar confeccionar uma placa com o número de certificado, né, com o símbolo do INMET do ACP, para fixar no seu equipamento, e o processo tem que ser apresentado na comissão de certificação. Essas etapas. Isso pode ser de uma semana, um mês, né, 2 meses, vai depender da agilidade do próprio fabricante, do próprio usuário, né, conseguir essa documentação. Perfeito. Muito obrigado, Vitor.